Domingo, 23 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo entra novamente em campo, na liderança disparada do Campeonato Brasileiro e pode abrir mais para o segundo colocado, que agora é outro, a equipe do Grêmio, que venceu ontem com um VAR polêmico a equipe do Atlético Mineiro no estádio da Arena da equipe gaúcha. 1-0 e com um gol, olha, mais um anulado de uma maneira bem estranha naquele estádio. Aquele do Tiquinho foi anulado ali, milímetro, e ontem também outro anulado por 1 milímetro. Dito isso, o vice agora é outro e o Botafogo entrará em campo, podendo colocar novamente 13 pontos para esta equipe. Tudo, mas tudo mesmo sobre Botafogo e Santos hoje, na Vila Belmiro às 16 horas, nesse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Tá chegando o Dia dos Pais e eu tenho aqui, ó, dica para você dar para o seu papai. Olha só, capinhas do Botafogo que você pode comprar lá na GoCase. E olha só, você pode personalizar, pode fazer aqui, ó, com o escudo do nosso Botafogo, não apenas para que é o escudo antigo de futebol, apenas o Botafogo de Futebol Clube, tem a estrela solitária, e você pode comprar outros modelos, até mesmo personalizados. Como você faz para comprar? É muito simples, você pode apontar seu celular aqui no nosso QR Code ou clicar no link que eu vou deixar tanto no primeiro comentário e na descrição. Se você utilizar o cupom Canal do TF, comprem duas e leve mais duas. Isso mesmo. Aquela dica marota, moleque, serelepe, deste careca que vos fala. Hoje, às 16 horas, na Vila Belmiro, Botafogo e Santos. Não teremos torcida no estádio, já que a equipe da Baixada Santista foi punida devido a tudo que aconteceu no jogo contra o Corinthians naquele estádio. Não teremos nem torcedores do Botafogo e muito menos da equipe santista. Uma pena, já que temos muitos torcedores em São Paulo que poderiam ver mais uma partida do Botafogo. Infelizmente, os vândalos da equipe de São Paulo não deixaram com que isso acontecesse. Mas vamos falar sobre o jogo. Botafogo entra hoje como favorito novamente, pegando uma equipe que está ali bem próxima à zona do rebaixamento e que faz uma campanha muito ruim. Daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer todos os detalhes a respeito do nosso rival. Temos dois desfalques importantes, um na zaga, que é Vitor Cuesta, que levou o terceiro cartão amarelo, e no meio campo, o Eduardo, que é aquela principal peça de ligação com o ataque, o jogador que tem o melhor casamento possível com o Tiquinho Soares. Infelizmente, ele não poderá atuar hoje. O Bruno Lage, que fará o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro e com a equipe titular, tomara que não tenha mexido tanto na estrutura, tenha apenas feito ali alguns ajustes, escolha a melhor peça. Jogadores, para isso ele tem. Pode colocar Diego Hernandes, pode colocar Lucas Fernandes, pode colocar Sauer, Segovinha, pode colocar Matheus Nascimento, Janderson, pode fazer ali o time jogando no 4-4-2. Peças para o Botafogo montar um bom time para enfrentar a equipe santista, o Glorioso tem. Mas hoje a gente precisa de quê? Sobriedade, sabedoria. Eles estão muito pressionados, não terão a torcida para aumentar um pouco mais a pressão, porém, o Botafogo é melhor e é um time muito mais bem ajustado. Em um espaço de um mês, é o terceiro técnico que o Botafogo tem. Já tivemos o Luiz Castro, o Cláudio Caçapa e agora o Bruno Lage. Qual time você acha que será escalado, TF? Praticamente aquele que todos nós conhecemos, apenas com as dúvidas ali, para quem vai jogar no lugar do Cuesta e quem vai jogar no lugar do Eduardo. PR, de Plácido, Adriel, Luiz Segovia ou Felipe Sampaio e Marçal. Meio campo com Marlon Freitas, Tietê. Numa beirada de campo, acredito que seja o Júnior Santos. Na outra, Luiz Henrique ou Vitor Sá. Possivelmente, eu acredito que seja Vitor Sá, já que esse atleta está mais descansado que o Luiz Henrique, que jogou na última partida pela Copa Sul-Americana. E no comando de ataque, ali, o Tiquinho Soares, tendo ali a dúvida de quem será o seu parceiro de ataque. Pode ser um daqueles jogadores que eu falei anteriormente. Temos que ter a concentração. O Botafogo entra novamente com o Brasil de olho, com o Brasil secando. O Brasil está secando o Botafogo, porque se a gente vencer mais uma partida, abriremos 14 pontos para o Flamengo, 14 pontos para o Palmeiras, 13 pontos para a equipe do Grêmio, manteremos a mesma vantagem para o Fluminense, abriremos mais 3 pontos para o São Paulo e assim vai. O Brasil está secando o Botafogo. Não sei como a arbitragem vai se comportar na partida de hoje. É algo que me preocupa também, porque o Campeonato Brasileiro pode ficar... O Botafogo pode disparar mais. Todo cuidado é pouco em relação ao que vai acontecer hoje na Baixada Santista. Mas bola por bola, o Botafogo tem tudo para conseguir mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e chegar a 42 pontos na competição. Dá pra gente bater 42, depois 45. A gente pode ter uma pontuação histórica no primeiro turno, que é muito importante para todos nós. Para falar sobre a equipe da Baixada Santista, eu chamo
o Léo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal. Fala aí, seus líderes do Brasileirão de novo, né? Tá uma doce rotina abrir o vídeo desse jeito. Bom, domingão, jogo contra o Santos em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Brasileirão, jogo contra o Santos. Isso traz boas recordações pra gente. Mas em vez de ficar só pensando no clima, vamos pensar em estatísticas e também em análise para tentar projetar esse duelo contra o Santos na Vila Belmiro sem torcida. O Santos está mal no campeonato, brigando contra o rebaixamento, 14º lugar, 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Fez só 16 gols e tomou 23, é a 4ª pior defesa do campeonato. Quando eu digo que não vive um momento muito bom, não é só no que o time produz dentro de campo, que é muito pouco para um clube nas tradições do Santos. Resultados também são muito ruins. Nos últimos 14 jogos, só uma vitória, um 4-3 contra o Goiás, que ele precisou suar litros, esteve vencendo 2 vezes, cedeu o empate e ganhou com um pênalti extremamente maroto, para alguns inexistente, já no intervalo do jogo. Ou seja, até quando ganhou, não jogou tão bem. Foi eliminado já da Sul-Americana, já caiu também na Copa do Brasil. Tem só o Brasileirão para tentar escapar do rebaixamento. Em casa, o Santos tem 20 jogos em toda a temporada, com 8 vitórias, 9 empates e só 3 derrotas. Relembrando sempre, o Santos é tradicionalmente muito forte na Vila Belmiro, mas nessa temporada especificamente, nem tanto. Porque se a gente pegar o Brasileirão e excluir aí os jogos do Campeonato Paulista e das fases iniciais da Copa do Brasil contra adversários mais fracos, são 2 derrotas na Vila Belmiro só nessa temporada. E o campeonato mal terminou o primeiro turno, quer dizer, ainda não terminou o primeiro turno. Então é de fato um time que tem deixado pontos importantes em casa nessa temporada, com uma campanha um pouco inferior ao que costuma fazer na Vila Belmiro. Analisando o que pode ser o time do Santos, e aí eu faço um grifo grande no pode, porque a tendência que os setoristas lá da Baixada Santista trazem é que deve haver uma mudança estrutural no time do Santos, em vez do 4-3-3 para o 4-4-2. Durante essa explicação, eu vou tentar encaixar onde essa mudança, provável mudança, pode fazer o time do Santos alterar o que eu vou elencar aqui. Mas como muita coisa aqui tem de característica também, de jogadores, eu não acho que vai ser tão diferente assim em alguns pontos. Mas vamos lá, vamos tentar destrinchar. Começando pela defesa. É um time que é muito mais atacado pelo lado direito. Então o lado esquerdo do Botafogo pode aparecer com um pouco mais de vantagem. O Botafogo pode forçar o jogo um pouco mais pelo lado esquerdo. O Luiz Henrique tem tido um aproveitamento mais alto nos últimos jogos, nos dribles por ali, então é uma válvula de escape muito importante junto com o Marçal, evidentemente. O Santos, repito, normalmente é mais atacado pelo seu lado direito. Costuma se defender com 5 ou até 6 jogadores. A linha de 4 não tem sido suficiente, né? Tem dado muito espaço. Então 2 desses volantes voltam para ajudar lá atrás. Normalmente sim, mas quando o time está sendo muito pressionado, quando o adversário tem muito mais volume, voltam os 2 volantes para fazer, não digo uma linha de 6, tá? Nem sempre esses 5 ou 6 jogadores ficam enfileirados, mas eles encostam, né? Como se você jogasse no 4-2-1-3, digamos assim. E aí essa primeira linha de 2, né, de volantes, fica muito próxima da linha defensiva de 4, com normalmente 5, 6 jogadores dentro da área, repito, não necessariamente em linha. Como tem essa questão da aproximação dos volantes para ajudar na defesa, o time acaba jogando com bloco. Quando vai atacar e tem a bola, o bloco sobe inteiro, inclusive a linha defensiva. E aí na hora que toma o contra-ataque, está exposto lá atrás. Normalmente a gente vê o Santos correndo com 2 zagueiros, os laterais ficam lá em cima, vão com Deus, os volantes não conseguem voltar, e estoura nos 2 zagueiros, eles voltam correndo, e se o adversário, como normalmente tem, tiver 3 atacantes, aí, meu amigo, é sobra a favor do ataque, o bicho pega. É um problema crônico o contra-ataque para o time do Santos. As ultrapassagens pelo lado do campo também são problemáticas, o Santos tem dificuldade em fazer essa marcação, por isso que eu falei do lado esquerdo incluir o Marçal junto com o Luiz Henrique, mas isso pode funcionar do lado direito também. A tabela rápida entre lateral e ponta. A ultrapassagem do lateral, né? Se o ponta trouxer um pouco para dentro, der o corredor, o lateral acompanha o ponta. E aí sobra o espaço para o nosso lateral, nesse caso específico do jogo, ter o campo todo em direção à linha de fundo para o cruzamento. Então é uma jogada que o Botafogo pode tentar valorizar também. E o Santos tem problemas crônicos, ainda mais com bola alta e com chutes de média e longa distância. Nos últimos 3 jogos, tomou 3 gols com cada um desses fundamentos: cabeceios e chutes de fora da área. De modo geral, o Santos é um time que de fato dá muito espaço, sofre muita finalização, é o 5º que mais concede chutes a gol para os adversários em todo o campeonato. Do meio para frente é um time que não se articula por dentro, isso ocasiona
ser o time com a pior posse de bola do campeonato, com 43%, e o segundo que menos acerta passes, porque tem muito pouco a bola, e para piorar ainda erra muitos passes, né? E é aí que entra essa modificação estrutural do time, do 4-3-3 para o 4-4-2. O Paulo Turra, que é o novo técnico, né, já está em vias de sair também, percebeu a necessidade de ter mais jogadores no meio campo, para tentar ficar um pouco mais com a bola. O time é muito atacado porque tem pouca bola. Se tentar segurar um pouco mais, pode diminuir a pressão que sofre, tentar trocar mais passes e ter o jogo um pouco mais qualificado. Então acho que essa mudança no jeito de jogar passa muito por essa necessidade de preencher o meio campo, até para ajudar na questão defensiva também, obviamente, mas principalmente para tentar criar um pouco mais, porque o time é extremamente baseado em duas jogadas: a bola pelo lado para chegar na cara do gol para o Marcos Leonardo, que é o artilheiro do time na temporada com 12 gols, ou então a saída rápida em velocidade fazendo inversão, normalmente puxando o contra-ataque de um lado e terminando do outro, com uma bola um pouco mais longa. E essa jogada em velocidade normalmente passa pelo Mendonça, ou ele iniciando, puxando a jogada em velocidade, porque ele tem essa velocidade, ou ele aparecendo lá na frente para ser uma opção para receber a bola longa. É o jogador do Santos que mais fez gols no Brasileirão, 5, e o que tem mais participação em gols, 7. Tem também 2 assistências. É um time que tem pouco a oferecer, que é muito preso a uma ou duas jogadas específicas. E se o Botafogo marcar essas 2 jogadas, vai anular as principais jogadas do Santos. É por isso que o Paulo Turra, repito, quer jogar no 4-4-2. Se confirmar, faz todo sentido. Mas aí tem outro ponto: o time não está acostumado. Será que vai funcionar para um jogo contra o líder do campeonato? Cenas do próximo capítulo. 4 da tarde. Bom jogo. A partida de hoje terá transmissão do PFC e da Globo. PFC para todo o país e da Globo para algumas praças, né? A narração será do Luiz Roberto pela Rede Globo de televisão. E você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Chama agora o Leozão, Memória Alvinegra, para falar um fato sobre Botafogo e Santos, contar um fato histórico. Fala aí, Leozão. Fala, TF, você ligado aqui no pré-jogo de Botafogo e Santos. Ousadia ou não, chegou a hora do maior clássico do futebol brasileiro, um dos maiores do mundo. Se não fossem Botafogo e Santos com aqueles confrontos épicos de Garrincha e companhia versus Pelé e companhia, não teríamos tido os craques eternos que temos. Não teríamos formado tantos outros que o futebol brasileiro em toda a sua história sempre vem formando. O confronto entre as equipes deveria ser sempre o jogo da TV aberta em seu horário mais nobre. Deveria ser uma homenagem aos 2 maiores craques que o mundo do futebol já viu. Não importa quem já surgiu, Pelé e Garrincha são os grandes expoentes técnicos desse esporte que o mundo ama. O Glorioso já ostentou uma grande série invicta contra a equipe santista. 12 jogos sem derrotas entre 65 e 72. Foram 6 vitórias e 6 empates. A extinta revista Fatos e Fotos, nas palavras do jornalista Ney Bianchi, chamou o clássico de 63 de o maior jogo do mundo. Naquele ano, em 2 de agosto, somando as 2 equipes, entraram em campo 11 bicampeões do mundo entre 1958 e 1962. Desses, 8 eram titulares. Do lado glorioso, Garrincha, Nilton Santos, Amarildo e Zagallo. Do lado santista, Pelé, Gilmar, Mauro e Zito. Falando de jogos oficiais entre as equipes que se encontram desde 1918, o deste domingo será especial. Será o 100º confronto oficial entre as equipes. 30 vitórias nossas, 40 deles, 29 empates. Uma curiosidade é que vem de Santos um herói de 95. Nascido na cidade e formado pelo clube praiano, Sérgio Manuel conquistou o Brasileirão naquele ano pelo Glorioso. Agora, para trazer aquela sorte, eu sempre tento trazer isso aqui, principalmente quando tem uma escrita negativa, temos mais uma para quebrar. Com Seedorf e companhia, o Botafogo de 2013 foi a última formação a vencer o Santos na Vila Belmiro. 2-1 com 2 gols de Elias. Chegou a hora de quebrar essa escrita negativa e voltar a vencer na Vila 10 anos depois. Espero que tenham gostado dessas histórias. Grande abraço para vocês, espero todo mundo lá no meu canal Memória Alvinegra. Se inscrevam lá. Grande abraço para vocês. Valeu, fui. Valeu, Léo Dantas. Valeu, Leozão. Obrigado novamente pelas participações de vocês. É isso, é saber aproveitar a má fase do Santos e saber aproveitar o nosso bom momento. O Hugo tem o Tiquinho, que é um baita de um centroavante. A defesa do Santos é irregular. A gente tem que saber minimizar a velocidade e o bom jogador que é o Marcos Leonardo. Todos os detalhes positivos passados pelo Leonardo Dantas. E também
colocar o que a gente tem dentro de campo. É o time jogar com maturidade, sem ansiedade, sem nenhum momento de displicência, é jogar o futebol que a gente tem. O campo da Vila Belmiro é bom, isso é um ponto positivo. Eu tenho certeza que o Botafogo vai nos entregar um bom resultado. Espero mais uma vitória, espero mais 3 pontos para a gente ter uma semana tranquila até o jogo contra o Curitiba na próxima semana. Porque se acontecer um revés, teremos aquela pressão. Olha, o Grêmio vai chegar no Botafogo. Se eu jogar menos, tem 7 pontos. Disputa entre Grêmio e Botafogo. Para a gente acabar logo com isso, vamos vencer a equipe do Santos e continuarmos ali rumo ao tricampeonato brasileiro. Tamo juntos, fiquem com Deus. Mais tarde estarei de volta com a nossa live pós-jogo. Hoje às 18 horas aqui no canal. Ela já está programada. Beijo, tchau, tchau. Fui, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Homenagem a uma camisa que os torcedores do Santos não gostam muito, né? São Wagner, na final do Brasileiro de 95. Valeu, fui!